Bom, pessoal, mais uma videoaula aí. Nessa videoaula vai ser uma videoaula de e-mail, um pouquinho mais avançado, onde a gente vai ter dois servidores de e-mail, né? Então esse servidor de e-mail vai ter o domínio smb.senailab1.int e pop.senailab1.int nesse servidor de e-mail, tá? E como vocês veem aqui, o senailab.1 aponta para o SMTP, aponta para o 192.18.1.0.1 e o POP para 192.18.0.1. Então essas são as entradas da tabela de DNS desse servidor, onde a gente vai ter o postfix instalados e o dovecote, tá? Então a gente tem esses dois domínios, senailab 1.int, senailab 2.int. Senailab 2, isso aqui, ó, esse outro servidor que tem o IP 192.18.0.2. A entrada no DNS, como mostra aqui, né? smtp.senailab2.int e pop.senailab2.int aponta para o SMTP 192.18.0.2 e POP 192.18.0.2. Tranquilo? Lembrando que o SMTP trabalha na porta 25 e o POP trabalha na porta 110. Nesse exemplo, a gente vai utilizar aqui dois clientes. Um cliente com o IP5, outro cliente com o IP6. E eles vão fazer o que? Vão ter um DNS. Esse aqui vai ter o DNS, se eu acertar aqui, o DNS dele é o 2. Tá? Na realidade, eles vão ter dois DNS, né? DNS que o segundo Alt 0186, o segundo é um 92.18.0.1 neste caso, e aqui também vai ter subir só um pouca coisinha para ajudar a gente aqui, e aqui eu desço pouca coisinha e aí já ajudou bastante. Aqui eu copio esse cara aqui, beleza. Então, os DNS vão estar apontando para os dois servidores. Então, esse consulta a máquina, esse cliente aqui, o Windows XP, vai consultar esse DNS daqui e o DNS daqui. Tranquilo? Bom, então é isso. Vocês estão visualizando aí que vocês têm duas máquinas XP. Esse XP vai ser para esse servidor e esse XP para esse servidor. Tranquilo? A rede aí, já que vocês viram aí, é 192.18.0 e aqui tem IP5, IP6, IP1 e IP2. Bom, vamos lá às aulas aí. Eu venho aqui no VirtualBox e vou achar o Senailab 1, que é o primeiro que eu vou trabalhar. Bom, vou me logar nele com o usuário root. Tá, a letra maiúscula vai dar errada a senha. Vou digitar usuário root. Vou limpar a tela. Repare que o nome dessa máquina, que vai ser o primeiro servidor web, é Senailab 1, né? Tá aqui em cima aqui, ó, senailab1.int, esse é o domínio. E o nome da máquina é SRVL1. A outra máquina, outro servidor, vai ser SRVL2. Então, a diferença de uma máquina para outra, eu coloquei tudo com um número de 1 para 2. Então, essa máquina 1. Vamos ver os arquivos que a gente tem que mexer. /etc host name. Esse arquivo a gente tem que mexer. Coloquei srvl1. Depois a gente tem que ir no arquivo hosts. No arquivo host você vai colocar o IP de loopback, o IP da máquina, que nesse caso é srvl1 é o IP 192.18.0.1. E aí, srvl1.senailab1.int e srvl1. Tranquilo? Façam isso na máquina de vocês. E o último aqui é o resolve.conf. Vocês têm que não deixar dessa forma aqui. Aqui está faltando o seguinte. Eu acabei tirando do chatttr. Eu vou corrigir aqui rapidamente. Então, domínio vai ser senailab.int, senailab1.int, aqui a mesma coisa, senailab1.int, e o name server vai ter dois, 192.18.0.1
E aqui a mesma coisa, 92.18.0.2. Tá? Então eles têm esses dois arquivos aí. Eu vou salvar e vou digitar o comando, ó, chattr mais i/etc resolve. Fazendo isso, você não deixa que ele altere. Na hora que você reinicia, ele fica pegando lá o nome do Senai aqui. Beleza? Bom, se eu entrar de novo aqui no arquivo, ó, tá direitinho do jeito que eu quero. Bom, deixem assim o arquivo de vocês. Depois, você tem que criar os arquivos de DNS. Os arquivos de DNS está dentro do etc/bind. Aqui no bind, a gente vai editar um arquivo chamado named.conf.local. E aí eu vou incluir somente uma zona, senilab1.int, que é essa máquina que eu estou fazendo, e a ponto typemaster, e a ponto db.senilab1.int. Saiu gravando, agora eu vou editar o db, que é esse arquivo aí que está referenciado aí, .senilab1.int. Aí vocês vão deixar desse jeito aí, né? Vamos numerar aqui para facilitar a nossa vida. Então na linha 4, você vai colocar lá senilab1.int. Aqui na linha 12, onde a gente vai entrar, você vai colocar a referência aí do servidor. Aqui a gente vai colocar o MX, que é do e-mail, Mail Exchange. Aqui vai fazer uma referência à própria máquina, IP192, SRV1, e vai fazer uma referência ao servidor 2 aqui, que aponta para o outro servidor de e-mail. E aqui a gente tem um apelido, o cname, fazendo a referência ao SMTP e ao POP. Beleza? Então façam isso na máquina de vocês. Bom, feito isso, a gente ainda vai mexer ainda no bind da seguinte forma. Tem um arquivo aqui chamado named.conf.options. Nele a gente, na linha, vocês vão ter que descomentar aí 3 linhas, a linha 13 até a linha 15, onde tem forwarders, né? Você descomenta ela e coloca o IP ali, o IP da outra máquina, do outro servidor de e-mail. Lembrando que a gente tem 2 servidores de e-mail, o senilab1.int e o senilab2.int. Eu estou no senilab1.int e estou apontando para o IP do senilab2.int, que é 192.18.02. Bom, feito isso, você grava. Como a gente já alterou o named.conf.local, nós já alteramos o db.senilab1.int e já alteramos o named.conf.options, a gente vai restartar o bind. Restartei. Próxima etapa que a gente vai fazer, a próxima etapa é instalar aqui os pacotes dos programas de e-mails, né? Aptitude, install, postfix, e depois aptitude install dovecote -common, depois dovecote pop 3d, e depois você instala o IMAPD. Beleza? Para esse exercício nem o IMAP não precisava, somente para esse laboratório. Para o IMAP seria o do Square e-mail. Bom, feito isso, vocês vão ter que editar o arquivo do postfix, o arquivo principal, postfix main.cf, e vocês vão proceder da seguinte forma. Reparem aqui, e no arquivo de vocês, vocês vão vir aqui na linha 30 e vai colocar myhostname, o srvl1, que é o nome da máquina, .senilab1.int. No myOrigin, eu poderia ter colocado o domínio direto aqui. Dentro desse arquivo aqui, tem escrito lá o nome do meu domínio, que é senilab1.int, tá? myOrigin. Não esqueça de editar esse arquivo e colocar o nome do domínio lá. Na hora da instalação que você faz do postfix, ele já adiciona isso aí lá, mas edite. MyDestination vai ser senilab1.int, srvl1.senilab1.int, localhost.senilab1.int e localhost. Aqui você tem MyNetwork, que é o endereço da minha rede, 192.18.0.24, que é a rede que eu vou servir. Mailbox, como que a gente está usando o Mailbox. E MyDomain, senilab1.int. Beleza?
Então, feitas essas configurações, você salva. Agora tem que editar o arquivo de configuração do vcote, /etc, do vcote.conf. Dentro desse arquivo eu vou fazer a numeração aqui. Vocês vão ter que proceder da seguinte forma. Aqui mais embaixo a gente tem, na linha 25 eu coloquei aqui Protocols, POP3 e IMAP somente. Aqui na linha 47 Listen igual asterisco, você vai descomentar essa linha que já vem comentada. Essa daqui também vinha comentada, aí você deixa só assim, na linha 25. E aqui você vai vir aqui na linha 53, você descomenta e troca o que está aqui no final de yes para no, tá? Vou fechar. Feito isso, vocês vão restartar init.d/postfix restart e vocês vão restartar o dovecot restart. Então restartou os programinhas. O que eu aconselho vocês fazerem para vocês fazerem os testes, os laboratórios? Vocês podem, a gente já fez as configurações aqui do postfix, a configuração do dovecot, fizemos todas as configurações, placa de rede, né? Olha a minha placa de rede como é que tá, network /interfaces, né? Então eu tenho o IP da ITH1 192.18.01, né? Repare aqui também como é que está a configuração da placa de rede, que está host only. Tem um NAT para mim fazer as instalações, e a placa 2 é um host only, tá? Perfeito. Bom, vou gravar. Vou dar um init 6. Repare que quando eu vou reiniciar essa máquina, repare que ele não vai mais pegar aquele domínio no resolve.conf, domínio Senai ensino técnico, né? Repare rapidinho aí que vai funcionar tudo direitinho aqui. Então, vou me logar aqui, vou dar rapidamente um vim no /etc resolve.conf. Então repare que está a configuração direitinho conforme eu mandei, porque eu dei um chatTR mais e deixei o arquivo imutável, arquivo inalterável. Perfeito, pessoal. Bom, feito isso, eu aconselho vocês testarem o e-mail para ver se está funcionando, né? Você vem aqui no cliente de e-mail do Senai Lab 1 e você vai configurar a conta de e-mail, que vocês já viram nas outras videoaulas como é que configura o cliente de e-mail. Só vou apagar essas mensagens de teste, lembrando que eu criei o usuário Juarez na máquina e criei a pastinha e-mail dentro dela, né? Então repare aqui no Linux, eu estou nesse daqui, né? Repare que cd/home, vamos ver os usuários que tem lá dentro. Tem o usuário Juarez, o usuário Herbert, e repare que o Juarez ele tem um arquivo, uma pastinha e-mail que eu criei com o próprio usuário, né? É uma pastinha, tá? Diretório. Então criei essa pastinha aí. Bom, aí o que a gente pode fazer de teste aqui? Eu venho no cliente Windows XP, vou mandar um e-mail para o juarez@senailab.int, que é o senailab1.int, teste simples. Enviei. Então a mensagem vai sair da caixa de entrada. Demora um pouquinho, não tem problema. Então ele vai enviar, vai vir para itens enviados e depois ele vai chegar na caixa de entrada, porque eu estou mandando dele para ele mesmo. Ó, foi para os itens enviados, teste simples, e acabou de chegar aqui na caixa de entrada, teste simples. Bom, qual que é o ideal? O ideal é você mandar o e-mail para o outro domínio e o outro domínio receber. Bom, como que eu fiz isso daí? Eu aconselho vocês a fazer um clone da máquina, ou faz a configuração da outra máquina igualzinho a essa, somente com o domínio senailab2.int e o IP 192.18.02, né?
Feito toda a configuração, alterar os arquivos do postfix, do vcot, feito toda a configuração, não esquecendo do /etc bind named.options.local, né? Aqui no 2, rapidamente, vocês olharem, ifconfig, né? Ó, 192.18.02, eu já estou no, ó, repare o nome da máquina também, SRVL2, o outro era o 1, né? Ó, vim /etc hostname, depois tem vim /etc hosts, tá? Tudo com o número 2, né? 192.18.02, SRVL2, senai-lab2.int, e o resolve, né? Rapidamente o resolve.conf, né? Só não tem aquela linha aqui do domain, mas não tem problema, a gente coloca aqui, ó, domain Senai Lab, mas não vai deixar alterar. Tentar gravar, ó, que tá com XTTR. Beleza, assim ele vai funcionar, não tem problema. Então vai funcionar assim, tá? Não precisa do domain lá em cima, mas aponta o name server para os dois servidores, e dentro do /etc bind tem o named se a gente der um vim no named.conf.local, eu tenho uma referência, uma zona para o senai-lab 2, master, o arquivo db, e o arquivo db a gente pode olhar aqui rapidamente, ó, db.senai-lab. Então tem as entradas, né? Se você olhar aí, ele tem aí o SRVL2 apontando direitinho, a mesma coisa do outro, né? Tem uma entrada aqui apontando para o servidor 1, né? Tá, essa entradinha aí, tem o MX também, mas tudo é SRVL2 e senai-lab 2. Fechei. Feito isso, vou lá no db, não, no named.conf.options e estou apontando para o 1, né? Forward 192.18.01. Comenta essas linhas. Feito isso, restarta o bind, vê o postfix, né? Postfix rapidamente, ó, vim /etc postfix e main.cf. Nas linhas aqui, o que eu fiz na outra máquina? Hostname, agora é SRVL2, senai-lab 2, aqui etc meio name, não esqueça de colocar o nome do domínio, que seria senai-lab2.int, aqui o my destination senai-lab 2, referência, né, a máquina, que eu estou na máquina senai-lab 2, aqui a minha rede, a mesma do outro, 92.18.00, e aqui o my domain senai-lab2.int. E o do postfix, /etc postfix, eu já estava no postfix, seria o do vcot, vim /etc do vcot.conf. Eu fiz algumas alterações aqui, que isso aí não precisa fazer alteração, isso é igualzinho do outro, né? Aqui, mas tem o protocols, que é POP3 e IMAP. Aqui na linha 53 tem que estar escrito, na 47 tem que estar escrito listen igual asterisco, sem o comentário. Aqui tem que se comentar também e botar o no aqui no lugar do yes. Gravou, restarta todo o serviço, se for o caso reinicia o computador, deixa como host only, e aí pode testar que vai funcionar, como esse teste que eu vou fazer aqui agora, da máquina 1, todo domínio 1. Vou mandar um e-mail para o joares@senai-lab2.int. Vou digitar aqui, ó, teste para videoaula, aula 2 domínios. Então, testes, né? Enviei, está na caixa de saída. Vou enviar, depois eu vou lá no outro Windows XP. Então provavelmente aqui na caixa de saída, vamos ver, itens enviados, ó, caixa de saída ainda,
caixa de saída já saiu. E aqui, ó, teste para vídeo aula 2 domínios, saiu daqui da minha máquina. Não vai chegar aqui porque eu mandei para outro domínio. Agora eu vou no Windows XP do domínio 2 e vou clicar aqui em enviar e receber. Tá vendo, a caixa de entrada não tem nada. Enviar e receber. E acabou de chegar, Juarez teste de vídeo aula 2 domínios. Bom, esse cara recebeu domínio 2, né, Senai Lab 2. Quem que vê a mensagem? Ó, mensagem de Juarez para juarez@senailab2.int. Esse Juarez é do Senai Lab 1. Bom, pessoal, bons estudos para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho. Então a gente tem o Senai Lab 1, Senai Lab 2 e os clientes aqui XP